Olá, na nossa aula de hoje estaremos fazendo a vetorização supervisionada no ArcGIS Pro. Para isso, eu já deixei aberto aqui o nosso projeto. Vou adicionar aqui um novo mapa. Vou aqui em SIG. Vou aqui em Raster. Vou adicionar a imagem Cibers 4A, que é uma imagem que nós trabalhamos em uma das aulas anteriores. Bom, aqui nós vamos em Simbologia. E vamos mudar a banda aqui. No vermelho aqui, Red, vamos colocar a banda 3. E em Blue, que no caso é azul, vamos colocar a banda 1. Bom, ele mudou aqui, daí vai carregar pra gente. Carregou aqui no fundo. E agora vamos adicionar aqui o nosso limite do campus. O campus ele está aqui. Vamos aqui em SIG novamente, SHP. Vamos dar um OK. Vamos mudar a simbologia. E vamos deixar ela desativada aqui, porque ela só vai ser utilizada no nosso layout final. Nós vamos estar trabalhando aqui basicamente com a imagem Cibers 4A. É necessário que esteja selecionado o nosso raster com o qual vamos trabalhar, igual está aqui na nossa aba. Então vamos clicar aqui, vamos escolher o método supervisionado, o método de classificação, classification method, supervisionado. Tem o não supervisionado, mas vamos utilizar esse, já que a nossa classificação é classificação supervisionada. Vamos utilizar esse Use Default Schema. Bom, de restante a gente não precisa selecionar nada. Vamos em Next. Deixa eu ver aqui. Na verdade precisamos mudar aqui, ó, o tipo de classificação. Nós vamos fazer baseado em pixels. Pronto. Daí tem que estar desse jeito aqui essa janela. Então vamos aqui em Next. E aqui ele vai nos dar as classes. Daqui que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar uma classe, vamos vetorizar lá de acordo com o que a gente interpreta aqui na imagem. E daí depois ele vai fazer a classificação supervisionada pra gente. Mas aqui tem as classes em inglês e tem algumas que tá faltando basicamente, de acordo com o que a gente vai utilizar, que é que tá aqui no bloco de notas. Então, eu vou mostrar aqui como adicionar classes. A gente vem aqui, por exemplo, está selecionada a água aqui, mas não quero que a nova classe seja criada como uma subclasse da classe Water. Então, nós vamos aqui clicar em NLCD, vamos aqui nessa setinha aqui do canto e vamos clicar no mais. Daqui ele vai nos dizer para adicionar a nova classe, precisamos colocar... Ele vai nos dizer que para colocar a nova classe tem que ter o nome e o valor correspondente, e a cor. Coisas que eu já deixei separado aqui. Então a vegetação ela é 1 e ela é na cor verde. Vamos colocar aqui. O valor é 1 e ela é na cor verde. Então vamos escolher essa daqui. Vamos dar OK. E daí ele sai pra gente aqui selecionado na nossa nova classe já. Só que como eu dei o exemplo naquela hora, eu não quero que a próxima classe que eu criar seja uma subclasse dessa daqui. Porque se eu fizer isso, ela vai aparecer aqui como uma subclasse. Vou até fazer aqui de exemplo. Vegetação, digamos que eu quisesse fazer uma subclasse de arbustos, no valor 2. Eu daria um OK aqui. Ele cria aqui uma subclasse, basicamente.
mas eu posso remover aqui, já que eu não quero ela. Pronto. Então, para dar continuidade, temos que selecionar aqui novamente, que daí a classe vai ser criada aqui dentro, separado, e vamos fazer passo a passo novamente. Pasto, o valor para ele é 2 e a cor é salmão, que é basicamente essa. Novamente repetindo passo a passo, até terminar as nossas classes. Agricultura agora. Na cor amarela. Bom, como eu já expliquei, eu vou acelerar o passo aqui. Bom, nós temos aqui as nossas 5 classes agora e podemos começar vetorizando. Aqui para mim, essa opção ela faz o polígono, só que ela não fecha o polígono, então acaba perdendo o polígono, essa opção aqui no meio. Eu acredito que seja um problema de conversão do ArcGIS que eu estou utilizando. Então, se vocês quiserem, vocês podem utilizar essa ferramenta. Que daí vocês podem criar um polígono no formato que vocês quiserem. E tem aqui a opção também de criar no formato retângulo e no formato circular. Por que eu comentei isso da versão do ArcGIS? Provavelmente esse problema é uma versão do ArcGIS, porque eu já tive outro problema, no qual eu clicava aqui, por exemplo, aqui onde está certinho, eu clicava na simbologia da camada e o ArcGIS fechava sozinho. Às vezes acontecem problemas assim. Bom, mas dando continuidade no vídeo, vamos selecionar aqui a nossa camada de vegetação e vamos clicar aqui no retângulo. E vamos começar a coletar as nossas amostras. Só esperar a camada de fundo aqui carregar, que é a nossa imagem Cibers 4A, para que a gente vetorize corretamente aqui. Bom, ele carregou aqui pra gente. Então, como esse é um processo que vai ser um pouco demorado, já que a imagem é pesada, eu estou com um gravador da videoaula aberto que acaba pesando um pouco pro computador, daí ele fica dando essas travadas aí na imagem e demora um pouco para carregar. Então, de exemplo, eu vou pegar duas amostras aqui de cada classe, por exemplo, a vegetação aqui. E deixa eu ver se tem outra com uma cor um pouco variada. O bom é a gente pegar amostras em uma grande quantidade, porque assim a nossa classificação supervisionada ela fica melhor. Bom, dá pra gente pegar aqui. Aqui eu acredito que seja plantação, então não entra como pasto. Podemos selecionar aqui como pasto. Aqui também. Bom, acredito que aqui é um tipo de agricultura também. Bom, vamos procurar solo exposto agora, que no caso podemos classificar aqui como solo exposto, por mais que tenha uma palhada ali em cima. E solo exposto nas mais variadas cores, porque é para, como eu disse, termos bastante amostras. Amostras variadas no caso. E água, como vocês podem ver aqui, nós temos um rio aqui próximo e aqui tem um laguinho. Como vocês podem ver, a tonalidade delas de um para o outro varia bastante. Aqui meio que um verde escuro e aqui um azul bem escuro, quase preto. Então vamos selecionar aqui. Essa amostra de água.
E vamos selecionar aqui essa amostra de água. Temos que tomar cuidado para que não vão polígonos não, pixels de outras classes. Por exemplo, tem a vegetação aqui do lado, né? Então temos que tomar cuidado para que nenhum pixel da vegetação entre aqui na nossa classificação de água. Bom, temos aqui 2 amostras para cada classe, então vou coletar aqui o restante, que no caso eu vou utilizar 10 amostras para cada classe, e daí eu vou fazer um pequeno corte no vídeo. Bom, dando continuidade aqui então à videoaula, nós temos aqui agora as nossas amostras das 5 classes que eu havia colocado aqui. Eu já conferi se haviam 10 amostras de cada um mesmo. Então vamos dar aqui o Next. Vai salvar as edições aqui pra gente. E vamos escolher aqui o classificador Random Trees. Vamos colocar aqui o número máximo de árvores para 25. Esse Maximum Tree Depth para 15. O número máximo de amostras para cada classe vamos deixar em 10, que é o número das nossas amostras mesmo. Vamos dar um run aqui. Bom, nós temos aqui agora a nossa pré-visualização. Como vocês podem ver, os corpos hídricos, basicamente, os corpos d'água ali, eles estão bem representados, só que como eles eram uma classe que tinha pontos bem escuros, então qualquer ponto mais escuro também que tiver no restante do mapa vai acabar sendo classificado como água. Bom, aqui temos bastante solo exposto, alguns pontos de agricultura, e como eu disse, ele vai fazer, esse classificador ele vai fazer a classificação conforme as amostras que coletamos. Então, quanto maior a nossa precisão aqui, melhor vai ser a classificação que será feita. E há outro problema que, tipo, eu já dei o exemplo, quando a gente pega um pixel de uma cor que acaba aparecendo em outra classe, então alguns pontos acabam sendo classificados errados. Então, por isso precisamos ter uma vetorização de referência, que eu vou estar utilizando posteriormente aqui no vídeo. Vamos continuar aqui a nossa classificação. Aqui basta continuar que ele vai gerar a nossa classificação no final. Bom, aqui clicamos em Next, que ele pergunta se vamos querer alterar as classes, mas não vamos alterar aqui, e vamos dar o Next novamente. Vamos dar o Run aqui. Bom, agora que temos a nossa camada, vamos colocar no Finish aqui. Bom, e temos aqui a nossa vetorização. Bom, o que precisamos fazer agora? Vamos mudar esse nome aqui. Vamos colocar como classificado. E agora nós vamos fazer uma matriz de confusão para que ela compare a nossa vetorização aqui com a nossa vetorização de referência. Essa vetorização de referência que eu vou estar utilizando é uma vetorização que eu fiz aqui seguindo o mesmo passo a passo, e como é uma vetorização que eu não fui a campo, talvez tenha pontos nela que não estejam corretos basicamente, mas é só para a título de aprendizado aqui, a forma como se utiliza essas ferramentas, então eu vou estar utilizando ela. Então vamos utilizar essa classificada aqui, e como eu acredito que vocês viram no início, eu tenho lá o outro raster com o nome de... Só um minuto. Com o nome de referência, vamos colocar aqui. Vocês vão observar que alguns pontos
eles parecem estar errados. Por exemplo, aqui onde tem muito ponto indicando que é água, só que na realidade não deveria ser. Aqui também. Mas vamos utilizar ela a título de curiosidade, basicamente, como eu expliquei anteriormente. Então essa será a nossa referência e a de baixo será a nossa classificação feita aqui pelo ArcGIS Pro. Então, primeiramente, vamos desligar aqui a camada de referência. Vamos trabalhar com a classificada aqui, que a gente fez agora. Vamos lá em criar pontos de controle ali, pontos de segurança, basicamente. Vamos colocar o nosso raster aqui, que é o classificado. E o restante aqui, vamos manter isso. Certo. Project Field, vamos manter esse. Tá. Basta dar o run aqui. Vai criar os nossos pontos. E o número de pontos são 500 pontos ali. Bom, criou os nossos pontos aqui. Podemos abrir aqui a tabela de atributos. E aqui na tabela de atributos, ele vai nos dar o ponto, no caso, e a classe dele. Por exemplo, o ponto 1, deixa eu dar um zoom aqui nele. Acredito que era esse. Ele vai indicar a classe de acordo com o valor que colocamos lá. Então, esse primeiro ponto, ele seria vegetação. E no caso, ele realmente está ali em cima da vegetação. Aqui, ó. Então, de acordo com o valor aqui, eles estão em determinadas classes. Bom, o que vamos fazer agora? Nós vamos tirar basicamente a verdade ali do solo, utilizando outra ferramenta, para ver se realmente esses pontos estão indicando a classe correta de acordo com a nossa classe de referência. Assessment Points. Bom, agora que nós temos aqui os nossos pontos atualizados, então vamos criar a matriz de confusão. Vamos utilizar essa ferramenta que possui esse nome. Vamos colocar aqui os nossos pontos. Daí vai sair aqui a nossa matriz de confusão. Podemos ver aqui, no caso já tínhamos uma, vou deletar aqui, porque ela tinha dado errado. Mas vamos abrir essa de agora. E podemos ver aqui que nós temos alguns índices, como o índice capa. O índice capa aqui vai dar o quanto a nossa vetorização se aproximou da realidade, que no caso a realidade seria ali a nossa camada de referência. Então, de acordo aqui com o índice capa, a nossa vetorização ela se aproximou basicamente 32,23%, o que é uma precisão bem baixa. Mas como falei anteriormente, a camada que eu usei de referência ela era uma camada somente de exemplo,
mas basicamente o passo a passo é isso. Então, fazemos a nossa vetorização, utilizamos uma camada de referência, criamos esses pontos aqui, como eu mostrei o passo a passo para vocês, e depois geramos a nossa matriz de confusão para calcular o índice kappa e ver o quão alta foi a nossa acurácia aqui na vetorização, que é basicamente a vetorização automática e de acordo com as amostras que coletamos. Vamos deixar nossa camada de referência ligada. Não, vamos deixar da classificação da aula mesmo, né, já que fizemos aqui agora. Vamos colocar aqui outro nome. Vamos deixar a classificação mesmo. Bom, já sabemos que o nosso dado é WGS84 aqui, de acordo com o nosso limite. Vamos mudar aqui o nome também. Limite do campus. Vamos dar um zoom aqui nele. Esperar carregar. Podemos desligar aqui a imagem Cibers para ficar menos lento aqui na realidade. Vamos aqui em inserir agora. Vamos inserir o nosso layout. E vamos fazer o layout como sempre. As nossas guias, nossas legendas. Inserir aqui nosso mapa. Vamos ver aqui nossa barra de escala. Por nossa videoaula é isso. Agradeço a atenção de todos e indico que assistam às outras videoaulas de ArcGIS Pro e QGIS das playlists do CPGL.